Hoje eu vou finalmente concluir a minha história sobre perdas em casas de apostas. O último vídeo foi sobre a minha separação. Essas perdas, elas afetaram profundamente a minha vida em todos os aspectos. Eu mudei de carreira, mudei de cidade várias vezes, tanto que esse vídeo de hoje eu vou contar como foi a minha vida a partir de quando eu vim morar com a minha mãe. Eu não conseguia mais me manter no lugar que eu estava, então eu precisei vir morar com a minha mãe. E esse é o ponto que a gente chega hoje. Como que foi morar com a minha mãe? Porque aí eu já estaria morando de favor na casa de alguém, porque por mais que seja minha mãe, já fazia 20 anos que eu não morava com ela. Eu vou falar sobre os desafios, vou falar como que eu consegui ganhar dinheiro no mercado digital, porque quando eu perdi tudo, e eu cheguei no ponto em que eu parei de apostar, eu decidi estudar o mercado digital. Comecei estudando YouTube, porque eu queria criar canal no YouTube para monetizar. E eu apareço agora a falar sobre as minhas perdas, porque eu recuperei a minha dignidade, recuperei uma boa parte da minha vida. E eu sempre quis criar conteúdo autêntico. Tanto que se você for lá no início do meu canal, eu criava vídeos lá na casa da minha mãe, mostrando meu dia a dia. Eu aprendi muito a criar vídeos autênticos com Dan Coe, que trouxe para o Brasil esse Seja o Seu Nicho, e também o Abraham, onde ele faz documentários cinematográficos. Não sei se alguém conhece, mas ele fala muito sobre isso, sobre seja o seu próprio nicho. E o que é você ser o seu nicho? É você falar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o que você aprende ao longo da tua vida. E foi isso que eu criei. E eu já tinha essa pretensão de quando conseguisse essa vitória de morar sozinha, eu iria mostrar a minha reconstrução, como que seria a partir do momento que eu me mudasse sozinha. Hoje eu tô morando na minha kitnet, eu ainda quero mostrar mais da minha kitnet. Tem um vídeo aqui que eu mostrei como que ela é aqui, o que que eu precisei comprar, quanto que eu gastei. E agora, depois desse vídeo aqui, o próximo, eu vou continuar contando sobre as minhas novas experiências. Eu compartilho todos os dias o meu dia a dia no Instagram, lá tem toda a minha história também. Então, se você quiser entender mais e quiser me acompanhar no dia a dia, é interessante lá, porque eu posto também conteúdos para ajudar o pessoal que está nesse vício em apostas, que precisa de uma força, que precisa de uma mensagem. Vamos voltar para a minha história. Como que foi então, depois que o meu irmão lá de Cascavel, ele me buscou em Cascavel e me trouxe para casa da minha mãe. Minha mãe me recebeu super bem. Para mim foi algo muito diferente, porque eu saí de casa com 17 anos, porque aqui é uma cidade pequena. Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, é uma cidade pequena, mas é uma cidade que se chama Cidades Trigêmeas. Tem o Paraná, que é Barracão, Dionísio, e tem Bernardo de Irigoyen, que é Argentina. Então é uma trifronteira. Quando eu saí daqui com 17 anos, não tinha perspectiva nessa cidade. Ela não era nada desenvolvida, as coisas eram bem precárias. Eu tive uma infância difícil. Então, quando eu saí na minha adolescência, foi para realmente buscar novas oportunidades para minha vida. Meu irmão morava lá em Brusque, em Santa Catarina, e eu fui para lá com 17 anos. E toda essa minha trajetória foi de muitas mudanças. Eu morei em Brusque, morei em Florianópolis, morei em Goiânia, morei em Cascavel, no Paraná. Então eu fiz algumas mudanças na minha vida. Morei na Penha também. O meu primeiro emprego foi no Beto Carreiro, com 16 anos. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. E quando eu saí daqui com 17 anos foi para buscar novas oportunidades. Então isso significava que fazia 20 anos que eu não morava nessa cidade aqui. E quando eu vinha visitar minha mãe, nessas minhas andanças aí pelo mundo, eu não gostava daqui, devido a muitos fatores. Mas a pobreza me pegava muito quando a gente morava aqui. Eu cresci, né, de uma forma com muita escassez, vamos dizer assim, de recursos. Mas, apesar de tudo, isso nos fortalece. Tempos fáceis criam homens fracos. Tempos difíceis criam homens fortes. É assim que funciona e realmente eu coloco isso para minha vida, porque eu acho que eu sou forte hoje devido a tudo que eu passei, a tudo que eu suportei desde criança até hoje. Então, eu acredito que isso também fez parte da minha recuperação. Então, eu voltando para cá depois de 20 anos foi estranho, nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que eu voltaria a morar com minha mãe. A minha mãe abriu as portas para mim, obviamente, minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Eu sempre fui uma boa filha para ela,
Sempre que eu, nas minhas boas condições financeiras, eu sempre ajudei ela, sempre mandei dinheiro. Desde novinha, eu já mandava dinheiro para ela, nem que fosse R$ 100. Sempre ela podia contar comigo. Então eu tinha o meu histórico bom com ela. E quando eu vim, eu pensei muito pelo lado bom, no aproveitamento que eu teria. Agora é o momento de eu aproveitar, ficar perto dela. Levando minha mãe na igreja, ela não tava querendo ir, mas agora eu tô levando ela. Tá levando de pé. Ah. E por incrível que pareça, quando eu vim, a primeira noite eu dormi assim, nossa, igual um anjo. Porque eu me senti assim, um conforto, senti que eu estava finalmente num lugar seguro. Eu não tinha mais a pressão em cima de mim que eu tinha quando estava tentando me virar lá em Cascavel. Eu tirei um peso das minhas costas. Eu estava finalmente morando com a minha mãe e a gente se dava super bem, tanto que ela falava assim para mim: "Nossa, eu não quero que tu saia daqui nunca, tu pode morar a vida inteira comigo". Ela sempre falava isso. Então, assim, eu sentia que era uma nova fase que eu estava começando. E eu também pensei, agora é o momento que eu aliviei minha cabeça em relação às despesas, porque eu não tinha mais aquela pressão financeira que eu estava sentindo lá, porque em Cascavel eu pagava lá uma média de R$ 1.700 o total das minhas despesas junto com alimentação. Aqui na minha mãe, eu gastaria ali uma média de 1.200, porque eu tenho meu FIES, que eu pago até hoje da minha faculdade, e eu tenho meu remédio que eu tomo. Eu tomo remédio porque eu tenho bipolaridade. Eu trato já faz 7 anos. Quando eu cheguei, eu também contatei já a moça do salão de beleza, que eu tenho uma parceria que eu tinha, né? Agora eu não atendi mais. Mas eu tinha uma parceria do salão de beleza que eu fazia micropigmentação. E aí eu já consegui umas 3 clientes. E aí já ia dar uma aliviada, né? Eu já ia ganhar algum dinheiro, porque quando eu cheguei eu não tava com R$ 1 no bolso. Então eu já contatei o salão, já ia conseguir um dinheiro, já ia poder, né, ajudar nas despesas, que ninguém quer ficar nas costas dos pais, né? Pelo amor de Deus, não era essa a minha intenção. Então eu já queria mostrar que eu já ajudaria minha mãe, sabe? Minha mãe, como ela mora sozinha, ela também às vezes sentia falta de uma companhia, até porque a minha irmã, ela faleceu em janeiro de 2025. E eu cheguei uns 3 meses depois. E isso preencheu um espaço que a minha mãe estava sentindo falta. Minha mãe sofreu muito com a morte da minha irmã. Eu preenchi um espaço, sabe? Porque minha mãe estava sempre na casa da minha irmã, ela visitava todos os dias ela, dormia lá, e daí de repente ela perdeu tudo isso. E aí eu cheguei também nesse momento que a minha mãe estava precisando. Até isso foi algo que eu acredito sim que o universo inteiro conspirou a favor. Estar aqui com a minha mãe exatamente no momento que ela precisava estar perto de um filho. E quando eu cheguei, a minha intenção, né, arrumei as clientinhas e eu pensei, agora sim vou poder focar no mercado digital, no que eu tenho que fazer. Aí eu voltei com a ideia de fazer YouTube novamente. E aí foi que eu comecei a me dedicar à criação de um canal. Foi de histórias. Fiz em espanhol e inglês. E em espanhol o canal se chamava Despiertas Comigo, que é Desperta Comigo, né? Era história sobre espiritualidade. E eu demorava pra caralho pra fazer as histórias. Eu comecei a fazer o canal e eu demorava muito para editar os vídeos. Eu demorava 4, 5 dias para criar um vídeo. E para você monetizar um canal, o ideal é que você poste pelo menos uns 3 vídeos na semana para você monetizar de verdade, para você acelerar o processo. E eu não conseguia fazer isso. E isso me desanimou porque eu comecei a sentir a pressão financeira novamente, né? Porque o dinheiro que eu peguei eu já gastei nas despesas, já comprei remédio, já paguei meu FIES, então assim, não dava, eu não preciso ficar explicando em detalhes, mas o dinheiro que eu ganhei lá com minhas clientes não foi suficiente. Eu comecei a sentir novamente ali, depois de uns um mês e pouco, já comecei a sentir a pressão financeira novamente. Devido à minha condição de ter bipolaridade e eu não estar me encontrando na vida, porque eu não me encontrei em nenhum momento. Desde que eu perdi todas as minhas coisas, eu contei minha história até esse momento, eu não tinha me encontrado. Eu estava perdida, eu estava só sobrevivendo. Todo esse tempo que eu fiquei lá em Cascavel, eu sobrevivi, sempre com o dinheiro com a moeda contada. Quando eu vim para minha mãe foi exatamente porque eu não tinha mais nenhum real no bolso. Também estava sem grana, sem perspectiva. Eu sentia muito isso que as pessoas que hoje estão nos jogos sentem, que é sentir perdido, se sentir que não tem luz no fim do túnel, que você continua caminhando e
parece que nunca as coisas vão se ajeitar. Eu não via que eu um dia iria conseguir sair daquilo tudo. E devido à minha condição de bipolaridade, mesmo eu tomando remédio, eu sinto os efeitos dela. E o que que acontece? A bipolaridade, ela é assim, são oscilações de humor. Então, eu posso ter um pico de energia que dura ali 3, 4, 5 dias, às vezes, com sorte. Nesse pico de energia eu produzo muito e tenho mil e uma ideias, que pode ser ideias que realmente têm potencial, mas devido à montanha russa, que é que eu estou no pico, tive um monte de ideia massa pra caralho e parece que eu vou ir pra frente. De repente eu caio lá para baixo, como se fosse em queda livre para um abismo e um limbo que eu demoro para sair. Então eu tinha muito essa montanha russa. Eu tive que lutar todos esses anos com a questão da bipolaridade. E com todas essas questões, teve momentos que eu pensei que eu ia enlouquecer. Eu ia ter que ser internado num hospício. Eu teve momentos que eu pensei sobre isso, porque eu não via solução para minha vida. E eu estava perdida, continuava perdida. Então eu chorava muitas vezes, não na frente da minha mãe, eu chorava sozinha, né, no meu quarto, de tristeza de não conseguir ir para frente. É difícil às vezes até de lembrar, sabe, de tantas coisas que aconteceram. Só que eu sabia que eu tinha que continuar, independente de sentir tristeza ou de se sentir perdida. Eu sempre pensava, eu tenho que continuar, eu preciso continuar porque é só eu continuando dia após dia que eu vou chegar em um momento que alguma coisa vai dar certo. Eu pensava, alguma coisa vai dar certo. Eu vou conseguir trabalhar no mercado digital, eu vou criar um canal. E lembrando que os meus canais não deram certo porque eu não persisti. Se eu tivesse persistido mais no canal Dark, que era um canal Dark, eu não aparecia, era em espanhol, eu teria sim progredido. Se eu tivesse continuado fazendo o curso do afiliado lá do Pogni e tivesse realmente finalizado o curso, eu nem finalizei o curso. No fim das contas, tudo que não deu certo na minha vida foi minha culpa. Foi porque eu não persisti, porque eu tenho essa maldita oscilação. E no fim eu estava perdida, continuava perdida na casa da minha mãe. Só que eu persisti, eu continuei estudando, continuei buscando formas de me erguer. Eu sabia que eu precisava encontrar alguma coisa que desse certo na minha vida. Eu só não estava encontrando alguma coisa que desse certo. Então, o que que eu fiz? Eu parei com o canal e lá em 2025, no começo de 2025, eu tinha visto como criar imagens com inteligência artificial. Como eu falei, eu pesquisava tudo quanto é coisa que existia sobre ganhar dinheiro na internet, sobre renda extra. Muitas coisas eu estudei pouco tempo. Então, por isso que não deu certo. Eu pulei muito de galho em galho. Eu começava uma coisa, daí eu parava, daí eu começava outra, eu parava. E isso é algo que eu pesquisei e realmente acontece, porque a nossa mente, quando a gente fica viciado em jogo e quando a gente tem essas perdas e todos esses traumas, esses danos cerebrais, a gente muda até as nossas conexões neurais. A gente começa a buscar recompensas rápidas. Toda vez que eu começava um projeto novo, que eu começava um curso novo, eu sentia empolgação. E aí eu estudava aquilo, até o ponto que eu começava a encontrar dificuldade e aí eu desistia. Então eu era uma desistente profissional. Não tenho vergonha de falar sobre isso porque eu estou aqui no meu canal sendo verdadeira com as pessoas. Não estou aqui para mentir nem para lubridiar ninguém. Tudo foi difícil, sim. Tudo foi com muito sacrifício. Se eu estou aqui hoje, né, e eu vou começar a mostrar tudo que está acontecendo na minha vida, se eu estou aqui é porque eu enfrentei as dificuldades. Eu aceitei que tudo demora para ser conquistado. Eu também vivi atrás de dinheiro rápido. Por que que eu tinha esse desespero de mudar as coisas e eu fazia um monte de coisa e não terminava nada? Porque eu sempre estava buscando uma coisa que me desse dinheiro rápido. Então, essa pressão por dinheiro, ela também faz com que a gente não se concentre, para que a gente olhe para todos os lados, queira tirar para todos os lados. Mas o que aconteceu lá em começo de 2025? Eu vi sobre ensaio com inteligência artificial, até criei umas imagens minhas. E quando eu vi essa possibilidade de trabalhar com inteligência artificial, eu achei incrível, incrível. E é aí que tudo mudou na minha vida, porque eu pensei em fazer uma agência de ensaios com IA. E o que eu tive a ideia de fazer? Criar a agência, eu tinha o perfil da minha escola, porque eu tinha a escola de cursos profissionalizantes na área da beleza. Então eu estava lá com 94 mil seguidores e eu arquivei o perfil. Eu pensei em um dia usar aquele perfil.
mas eu não podia usar para nada na área da beleza, porque eu tenho um contrato de exclusividade com meus ex-sócios. Eu não posso falar sobre estética na internet, não posso vender nada de estética. Então, esse perfil ele ficou lá parado e eu pensei, vou pegar esse perfil e vou transformar ele em outro nicho. E aí eu vou oferecer ensaio para as pessoas de inteligência artificial, para minhas alunas, né? Porque eu tinha muita aluna lá. Os profissionais dessa área da beleza, da saúde, eles precisam muito desses ensaios, assim como eu precisava na época que eu tinha meu estúdio. Que eu ia criar um ensaio delas. Antes de voltar com o perfil, eu sabia que eu tinha que ter uma preparação. Porque eu iria criar meu conteúdo, eu ia ser a estrategista, eu ia ser a social media, ou social media, para quem vai me corrigir. Eu pensei, vou fazer um curso agora. Eu entrei num grupo de estudos e lá no Telegram, e lá tinham vários cursos. E foi o curso que eu fiz, estrategista de conteúdo. Era 147 aulas. Eu fiz aquele curso. Primeiro eu me preparei para fazer as coisas corretamente, porque eu pensei, eu não deu certo com o meus canal. Eu desisti deles. Dava muito trabalho e eu não via retorno nenhum. Até monetizar, eu estava com uma pressão financeira gigante nas minhas costas. Eu não queria explorar minha mãe. Então voltou aquela pressão financeira. Eu comecei o projeto dos ensaios com IA em julho e fui começar a vender em outubro. Eu demorei 3 meses para ficar preparada para, enfim, começar a trabalhar no meu perfil. Que aí eu criei o perfil brunab.ia. Usei meu nome, usei minha imagem, tudo. Fiz o curso de estratégias de conteúdo para aplicar no meu perfil. Criei os meus produtos, infoprodutos, que foi e-books com prompts, e tinha vários estilos de e-books, com os prompts prontos para a pessoa copiar e colar. A pessoa tanto poderia encomendar o ensaio comigo, como ela também poderia comprar o e-book e ela mesma criar o ensaio dela. Criei os produtos, criei a página de venda, criei toda a estrutura para vender os meus ensaios de inteligência artificial. Em julho, quando decidi fazer os ensaios com IA, eu vi nisso minha salvação, sabe? Porque aí finalmente eu tinha um plano estruturado. E eu pensei, vai acontecer agora as coisas boas na minha vida, né? Porque eu tenho um plano que pode dar muito certo, porque ensaios com IA era uma novidade no mercado. As pessoas não ouviam falar muito. Então eu sabia que eu estava uma oportunidade de ouro ali nas minhas mãos. Nesse tempo, dos 3 meses que eu fiquei criando e aprendendo, estudando tudo, eu fiz mais algumas clientes e tal. Então, assim, eu fui trabalhando ainda, conseguindo o mínimo para viver. A minha mãe até, em alguns momentos, eu não ajudei tanto ela, assim, mas eu nunca deixei de ajudar. Tudo que eu podia, eu ajudava ela. E minha mãe via muito o meu esforço, sabe? Mas eu me sentia um pouco envergonhada às vezes. Eu falava para ela, eu falei, ai, mãe, calma um pouco, porque eu vou conseguir te ajudar mais, vai dar certo. Mas eu não sabia se ia dar certo. Tipo, eu tava tentando, sabe? Mas eu não tinha certeza se ia dar certo, mas eu sabia que eu tava me esforçando pra caralho. Desde tudo que aconteceu na minha vida, eu sempre me esforcei. Depois que eu caí no fundo do poço, eu tentei muito sair, sabe? Sabe que tu tá no fundo do poço e você ter que se agarrar na unha e escalar aquilo? Foi isso que eu tive que fazer. Porque eu não via luz no fim do túnel. Em outubro ficou tudo pronto e eu comecei a postar. Fiz os meus primeiros posts e o primeiro já viralizou, porque era de inteligência artificial, era, como eu falei, era uma novidade. Eu fiz um perfil muito bem feito, postei que eu estava vendendo ensaio com o IA, já veio cliente, no primeiro dia já veio, primeiro dia que eu postei já surgiu o cliente. E eu cobrava R$ 97 por 10 imagens. Eu estava aprendendo, tudo indo, a gente vai fazendo e vai aprendendo, sabe? Eu também estava perdida, porque eu sou uma pessoa perdida de natureza. Vou te falar, não sou uma pessoa certinha e tal. Eu tenho até no meu perfil aqui uns desafios que eu fiz e eu sempre tentava me motivar. Eu sempre tentava fazer o meu melhor. Eu tive que recomeçar olha, mais de 300 vezes eu recomecei na minha vida. Porque eu sempre caía lá no fundo do poço de novo, nem que seja aquela questão psicológica. Eu ficava mal, porque eu também tenho a bipolaridade, como eu falei. Eu não coloco a desculpa na bipolaridade, mas é um fato que eu tenho isso. E mesmo que não fosse a bipolaridade, às vezes eu não estava bem mesmo. Então, assim, eu buscava sempre me reerguer. Sempre buscava ficar bem. E não é que eu estava sempre positiva, não, eu me esforçava. E aí começou as coisas a andar. Comecei a receber pedido e comecei a fazer as vendas lá no link da minha bio. E as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a ganhar uma renda. Eu ganhava pouco no começo, né? Comecei ali vendendo
700 no primeiro mês, aí fui aumentando, aumentando, até que dava uma média ali de uns 1.200. Eu cheguei a vender 3 mil reais num mês do meu infoproduto. Agora eu vou generalizar, né? Porque aí o meu perfil, ele foi crescendo, eu fui ganhando seguidores, hoje ele tá com 119 mil, ele foi de 94 mil para 119 mil seguidores, e nesse tempo eu só postando, só vendendo no orgânico. Que o orgânico é assim, você posta e aí as pessoas comentam, se interessam e tal. E eu fazia as vendas, eu fazia através de uma isca digital, que é, você faz o post, a pessoa comenta alguma coisa e você manda uma automação para ela. Eu usava o Insta Ninja, mas eu mandava através do Insta Ninja o link para ela acessar o prompt gratuito e dentro do prompt gratuito tinha lá a página para ela conferir se ela queria comprar ou os outros prompts ou se ela queria ficar só com o gratuito. Era assim e funcionava muito bem, porque eu sempre fui uma pessoa assim mais criativa. Meu lado criativo ele é bem aflorado. E eu sempre bolava as melhores poses, porque assim, eu sou mulher, né? Eu gosto muito de foto também. Sei o que chama a atenção das mulheres. E deu super certo o meu perfil. Então eu fiquei de outubro até julho com o meu perfil. Fiquei 9 meses com o perfil de inteligência artificial. E assim, os ensaios eu não fazia sempre, tá? Porque dá bastante trabalho tudo isso de ficar postando, criando post, eu fazia às vezes 2 por dia. E às vezes eu não dava conta de fazer ensaio, mas fazer os prompts. No fim, eu falo, continuou uma confusão na minha vida. Fui trabalhando, trabalhando. Sabe aquela pessoa que está nadando porque ela quer chegar na terra, mas ela vai de qualquer jeito, dela cansa, dela para, dela continua. Teve momentos de tristezas totais, tá, na minha vida. Janeiro, por exemplo, de 2025, eu fiquei super desanimada até com os meus prompts, porque eu também não via que eu ia ganhar muito, eu ganhava só para sobreviver, continuava ganhando pouco. Porque se eu não postava, eu não vendia. E às vezes me dava aquele desânimo e eu não postava. Tinha às vezes que eu ficava 5 dias sem postar. Então, assim, fui nadando, nadando, mas conseguindo. Quando eu me dedicava bastante, eu vendia lá 3 mil por mês. E o dinheiro que eu ganhava, eu pagava as despesas na minha mãe e eu guardava um pouco o que dava. Eu também comecei a comprar mais coisas no mercado. Eu e minha mãe, a gente começou a comer melhor. O que foi uma consequência, porque assim, eu não gastava com nada. Desde que eu perdi minhas coisas, eu não comprei mais roupa. Então, desde 2022 eu não comprava. Em 2026, agora eu comprei uns moletom, porque eu recebi um abono salarial do governo, R$ 270, que daí eu comprei um moletom e tal. Tudo as minhas roupas que eu tenho é de doação, praticamente, ou são roupas antigas. E eu só comprei por causa do abono salarial, porque eu não gastava meu dinheiro. O que eu fiquei ganhando, eu não gastava. E no fim das contas, eu fiquei esses 9 meses com o perfil, vamos dizer que foi um sucesso, vou mostrar aqui quanto que ele rendeu. Que aí em julho eu me mudei para essa kitnet aqui. Eu tinha 3 mil reais, que foi quando eu recomecei a minha vida. Depois que eu mudei para cá, eu comecei a criar conteúdo nas redes sociais e estou aqui contando minha história. Já estou com esse canal monetizado e agora eu vendi o meu perfil de inteligência artificial. Comecei uma formação em terapeuta, porque eu vou trabalhar com o meu público dos adictos e das pessoas que têm problemas com jogos. E quero trabalhar com os projetos nesse sentido. Quero fechar umas publis, se possível, lá no meu Instagram, aqui no meu canal do YouTube, conforme ele for crescendo. E vou te falar, nada é perfeito, tá? Como eu falei, fui nadando, nadando, tudo torto, tudo errado. E tô aqui, contando a história pra vocês. Ai, ai. Espero que vocês se inspirem de alguma forma e que dê tudo certo na vida de todo mundo. E essa aí é minha história. A partir de agora eu vou começar a falar sobre outros assuntos. Ontem, inclusive, eu fiz a comemoração dos meus 16 mil seguidores lá no Instagram. E tá tudo fluindo. E eu não tenho medo da vida e nem do futuro. As coisas vão acontecendo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Um beijo no coração de cada um.